Bom dia, eu sou Antônia Zeli. Nesse canal eu falo do assunto que eu mais gosto, que é sobre Deus. E hoje de manhã eu fiquei impactada com a mensagem que eu vi. E eu tinha até feito uma postagem, comentário, postagem que alguém falava alguma coisa sobre Deus. E eu falava exatamente que era importante a gente não brincar com o nome de Deus. Porque infelizmente muitas pessoas, eu não sei se você, mas eu já vi muitas ocasiões em que pessoas é, experimentaram o poder da experiência de Deus da pior maneira possível. A existência de Deus foi revelada a essas pessoas da pior maneira possível, porque brincaram, judiaram do nome do Senhor, e o nome de Deus é o nome santo. A gente deve é, sempre reverenciar Ele com muito respeito, e eu tenho muito respeito com o nome de Deus. E hoje de manhã, quando eu vi esse vídeo, me arrepiei, porque era uma criança. Isso me chamou a atenção porque a menina dizia exatamente assim: a igreja não aleluia. Disso a mensagem foi nítida, foi clara. E nem a mãe dela entendeu, porque eu acho que se eu fosse mãe também, nessa hora eu ia ficar impactada sem entender o que estava saindo da boca de uma criança tão tenra, tão pequenininha. Porque uma criança de 2 anos, 1, 2 anos, ela não cria muitas coisas da cabeça dela, né? A gente que está construindo, mesmo que ela seja influenciada. Então você percebe que ele é um relato espontâneo e ela tá como outros momentos que a gente já viu crianças que se comunicam com anjos ou com o próprio Jesus, que ela fica fixa o olhar em certos momentos, como se ela estivesse vendo alguém que estivesse passando aquelas mensagens para ela. E a criança diz nitidamente: a igreja não, aleluia. Jesus está vindo. Ou seja, ela está querendo dizer o quê? Ou seja, quem falou por ela, a mensagem dada foi o quê? Que a Bíblia diz que nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito, o templo do Senhor. Que nós não estamos louvando a Deus, ou seja, nós não estamos reverenciando a Deus da maneira que Ele nos ensinou através do livro. Né? O livro existe para isso, para nos ensinar o comportamento certo. Eu acredito que muitas pessoas até que seguem igrejas, eu não sigo igreja, hoje não, eu já segui igrejas, né? Mas eu faço meu estudo bíblico rigorosamente todos os dias, né? Eu oro todos os dias, amanheço o dia orando, eu oro por mim, pela família, por todos, pelos meus clientes, que eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, enfim. Eu sou uma pessoa de oração, mas que eu sigo a Deus baseado com o que a Bíblia ensina. É claro que se você é um leitor bíblico, você sabe também, por ele ter sido um livro que foi escrito por várias mãos, tem muitas coisas ali que foram enxertadas por conhecimento, por intenção própria. Não vem de Deus. Porque quem sabe, a gente sabe que o que vem de Deus é o amor, é, o bom relacionamento entre a gente, entre as pessoas, principalmente o amor. Tanto que até o próprio Davi, que eu sempre cito aqui, foi uma pessoa que Deus não permitiu que criasse um templo para ele, porque Davi não tinha um coração apto para isso. Então Deus está de olho nisso. Ele quer que a gente põe em prática aquilo que é ensinado ali. Que aquilo é o quê? Que a gente tem que deixar de lado esse negócio de preconceito, de, de, de julgar um ou outro, de idolatria, de ganância, essas bobagens todas que nos prendem à carne. Deus quer de nós o Espírito. E foi exatamente essa mensagem que nós não sabemos quem, mas com certeza veio de Deus, porque a criança é um ser angelical, é um ser espiritualmente limpo, né, puro, e uma criança naquela idade, que eu não sei nem se aquela criança já tem 2 anos, que outro dia eu vi, né, as notícias que a mãe tinha engravidado, depois sobre o nascimento do bebê, mas eu não acompanho muito, como eu já disse, não acompanho muito vida de artistas, então eu vi que ela é muito pequenininha ainda, deve ter uns 2 anos, se muito, né, ou 1 ano e pouco, ou 2 anos, e a criança, com o pouco vocabulário que ela tem, ela disse: igreja, não, aleluia, aleluia, gente, aleluia é louvor. Então, alguém passou a mensagem para ela: a igreja não está louvando, não está louvando a Deus, a gente não está reverenciando Deus e Jesus está vindo. Ou seja, são recados urgentes para quem ainda está em dúvida, está aí se. Que a Bíblia mesmo fala que nos últimos dias nós seríamos amantes de nós mesmos, né? Quem está preocupado consigo mesmo, como eu já vi muita gente falando na igreja que é assim assado para melhorar a imagem, para o brilho, a luz, não sei o que, para o humano. Deus não está nem aí para o humano, gente. No sentido de que as nossas vaidades, Ele quer o nosso coração, o nosso amor. O que é que a gente está oferecendo para Deus, né? Então a mensagem foi nítida, forte, eu fiquei muito impactada, principalmente por conta do mensageiro, por ser uma criança tão novinha.
Então ali tem toda a pureza, meu Deus. Não acredito que alguém combinou para fazer um negócio daquilo. A gente percebe que é um momento de espontaneidade. E a criança manda uma mensagem tão poderosa. É nítida a mensagem. A igreja não, aleluia. A igreja não está louvando ao Senhor. Jesus está vindo. Ou seja, se você ainda tem alguma esperança de estar junto com Jesus nos últimos dias, se arrependa de tudo que você tem feito de errado, todos os seus maus comportamentos, seus maus pensamentos, suas más atitudes. Ele está vindo, se comportam. Mas depois eu penso assim, que como Deus, quando Ele quer dar uma mensagem, Ele usa um veículo de longo alcance, por saber que aquela pessoa, eu não sei como é a prática daquela moça, mas certamente ela posta com frequência, né? E as pessoas têm os holofotes virados para aquela família, principalmente por se tratar de uma pessoa que é muito famosa, né, no nosso país. Então, eu acredito que Deus usou aquele elementozinho pequenininho, aquele anjinho, para passar, usando da visibilidade que a família dela tem, para mandar essa linda mensagem, que é nítida, clara e específica. Não distorça, não invente outras coisas. Ali ela só está dizendo, a igreja não está louvando a Deus. A igreja somos nós, gente. Não pense que é templo A, B ou C. Não, a igreja, segundo a Bíblia, somos nós. Nós somos o templo do Espírito. Nós não estamos louvando a Deus como Ele deseja que nós louvemos. Então, a igreja não está louvando a Deus e Jesus está vindo. Então, se você quiser estar com Ele no dia da glória, então se arrependa de todas as suas más posturas e volte-se para Ele. Tem uma passagem que diz, levanta tu que dorme. Se você ainda está adormecido, levanta. Aí eu fui procurar na Bíblia, que eu lembro que tem uma passagem que fala exatamente sobre isso. E diz assim, no livro de Atos, no capítulo 2, 17, se você quiser conferir lá na sua Bíblia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, sonhos reveladores, né? Sonhos proféticos. Então, minha gente, está na Bíblia e está aí, está no real. Tem também no livro de Joel, do Antigo Testamento, é que tem o registro geral dessa passagem. Joel, capítulo 2, versículo 28. A mensagem é nítida, clara, agora você absorve se você quiser. Bom dia.